E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a primeira república, né, brasileira, a República Velha, ali logo após a proclamação da República, né, o fim do Império Brasileiro. A gente tem que em 1889 acontece a proclamação da República com o Marechal Deodoro da Fonseca, a família imperial destituída do seu cargo, e o Marechal Deodoro assume o poder dos Estados Unidos do Brasil, né? É organizado um governo provisório em 1889, né? Os poderes municipais são destituídos e são colocados em seus lugares militares e civis que são ligados à causa republicana, são ligados à causa dos grandes cafeicultores, dos grandes agroprodutores, que eram a grande elite da época. Nós tínhamos ali três grandes núcleos, três grandes partidos políticos, seriam o Partido Republicano Paulista, o Partido Mineiro e o Partido Fluminense, né, aqui do Rio de Janeiro, que eram os partidos ali que tinham o maior poder político nesses primeiros anos aí de República Brasileira. Então o Brasil passa a se tornar uma república. Em 1890 é constituída, né, uma nova Carta Magna, uma nova Constituição para o Brasil, em que o Brasil passa a ser federalista, o Brasil passa a ter como nome Estados Unidos do Brasil, o poder central diminui em detrimento do aumento do poder estadual, os governos dos estados serão eleitos por voto direto, assim como o governo federal. Os governos estaduais têm liberdade para criar impostos, têm liberdade, têm mais autonomia na gestão do seu território. Acontece que durante esse período de governo de Deodoro da Fonseca, quem é o ministro da Fazenda é Rui Barbosa. Rui Barbosa é tataravô, bisavô da atriz que nós conhecemos hoje, Marina Rui Barbosa. Bom, Rui Barbosa, ele desenvolve uma política econômica conhecida como encilhamento. Essa política econômica, ela visava o aumento das indústrias e dos comércios no Brasil. Através dessa política, ele facilitava o empréstimo, o financiamento de indústrias para que pudessem ter um estímulo, uma alavancagem na produção industrial brasileira, no parque industrial brasileiro. O problema é que houve um aumento na produção de papel-moeda, os bancos privados foram autorizados a produzir papel-moeda, e com isso muitas pessoas criaram empresas fantasmas para receberem esse dinheiro emprestado pelo governo. Essas empresas fantasmas começaram a entrar na bolsa de valores e as pessoas, o povo brasileiro começou a investir na bolsa com a intenção de que pudessem especular, né, o seu capital, ou seja, investe o capital ali na bolsa de valores para depois retornar com lucro. O problema é que as empresas na verdade não existiam, eram empresas de fachada. Então isso tudo gerou uma grave crise econômica por conta da inflação, o aumento da emissão de papel-moeda sem o aumento proporcional da produção, o aumento proporcional dos bens que circulavam na sociedade. Isso gerou uma grave crise econômica que só foi resolvida alguns anos depois aí, em governos civis. E por conta dessa grave crise econômica, o governo de Marechal Deodoro perdeu força política, ele já não conseguia lidar com revoltas populares e ele já estava adoentado, a crise econômica minou o poder político dele e ele preferiu renunciar a ter que enfrentar uma guerra civil, a ter que enfrentar uma situação política insustentável. Quem assume o seu lugar, então, é o seu vice, Marechal Floriano Peixoto. Ele torna-se aí presidente do Brasil, o segundo presidente do Brasil, até 1894, 1891 até 1894. Ele torna-se presidente e ele encara aí, né, toda essa crise financeira, crise política que foi deixada pelo Marechal Deodoro. Ele, então, para tentar conter essa crise, ele diminui até zerar os impostos da carne, congela os valores dos bens mais caros, né, a primeira necessidade da população, de modo que pudesse conter a crise econômica e fazer com que o seu governo fosse viável politicamente.
Então a gente tem, nesse período de 1889, proclamação da República, até 1894, que nós conhecemos como República da Espada, governo do Brasil exercido por 2 marechais, né, por 2 militares. O problema é que todas essas medidas tomadas no governo Floriano Peixoto não foram suficientes para acalmar os ânimos dos revoltosos. Então, durante o governo de Floriano Peixoto, aconteceram 2 revoltas conhecidas como Revolta da Armada, em que grupos de oficiais da Marinha do Brasil se revoltaram contra o governo por conta do excesso de influência do Exército em detrimento da própria Marinha, e eles ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro em 13 de setembro. Então, essa revolta da Armada foi uma revolta dos oficiais da Marinha contra a influência do Exército na política, só do Exército na política. E também tinha a revolta federalista, que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, entre os federalistas e os republicanos. Os federalistas defendiam um governo baseado no parlamentarismo, próximo ao que acontecia no Império, na monarquia. E essa revolta durou muitos anos, até que conseguissem finalmente selar a paz ali entre os 2 lados da disputa. Então, enquanto o governo aí militar, né, o governo estava preocupado em combater essas revoltas, as oligarquias ali, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, já se preparavam para assumir o poder. Então, como a oligarquia paulista apoiou o governo de Floriano Peixoto, ela recebeu também o apoio em suas eleições, né, nas eleições após ali o governo de Floriano Peixoto, conseguindo nomear o seu candidato, Prudente de Moraes. Então, Prudente de Moraes era o candidato paulista à presidência da República e ele consegue ali assumir o cargo, criando o que nós conhecemos aí como República do Café com Leite, em que o governo da República era sempre alternado por membros apoiados pelo Partido Paulista, pelo Partido Republicano Paulista, ou seja, a elite cafeicultura do país, e depois essas elites apoiavam o candidato mineiro, o candidato apoiado pela elite produtora, vamos colocar assim, dos leites, né, do agronegócio, da agropecuária mineira. Então, durante esse governo, uma república oligárquica, né, uma república em que o revezamento do poder era feito por paulistas e mineiros, nós temos aí então a política dos governadores. Em que consistia essa política dos governadores? Ela basicamente era que o presidente da República fazia uma negociata com os governadores dos estados, em que esses apoiariam os senadores e os deputados que eram aliados às ideias do governo federal para serem escolhidos para a Câmara, né, o Congresso Nacional. Em troca disso, o presidente da República não iria interferir na política dos estados. Então, todo esse esquema de transação política favorecia a permanência do poder de quem já estava no poder, tanto das elites no governo federal, quanto nas elites nos governos estaduais. Nós temos então aí, para garantir essa política, nós temos que criada uma comissão de verificação de poderes. Essa comissão era formada por alguns senadores, por alguns políticos do Congresso Nacional, em que eles passavam por eles a diplomação, a efetivação da escolha dos candidatos eleitos nas eleições. Então, o que acontecia era que os candidatos que eram eleitos e que favoreciam o governo eram diplomados. Os candidatos que não favoreciam o governo, que eram por algum motivo oposição, eles eram destituídos dos seus cargos por suspeitas de compra de voto, por suspeitas de ludibriação do processo eleitoral, mesmo que não fosse verdadeiro. Então, a Comissão de Verificação de Poderes fortificava, favorecia, mantia esse processo de transação, de negociata política no Brasil. Então a gente tem aí, então, criada a República do Café com Leite, que perdura aí até 1930 no Brasil. Outro fator também que era muito forte na política brasileira era o coronelismo. O coronelismo era tinha o seu nome por causa dos coronéis, que eram os homens que, na época do governo regente,
eles financiavam a Guarda Nacional e por conta disso recebiam o título de coronel. Com a época da República, esses homens continuavam tendo o título de coronel e continuavam mantendo o seu prestígio em suas regiões, né? Nas suas regiões. E eles eram solicitados para apoiarem o governo dos estados e, em troca, poderiam receber influência. Então, esse governo do estado influenciava os coronéis em suas regiões e os coronéis, através do voto de cabresto, obrigava as pessoas que viviam sob o seu curral eleitoral a votarem nos candidatos que eles queriam. O sistema de voto na época favorecia essa corrupção no sentido de que o voto não era secreto. Então os coronéis poderiam coercitir, né, fazer uma coerção ali para que a população votasse nos seus candidatos, senão eles poderiam sofrer castigos físicos, perseguição na sua região de moradia e tudo mais. Então o coronelismo também foi um fator político predominante aí em toda a República Velha. Então fica bastante clara aí, né, a primazia do café na economia do Brasil nesses primeiros 40 anos de República, né? O Brasil era um país basicamente agroexportador e que tinha como fundamento principal da sua economia a produção de café. Tanto é que em certa época, no início do século XX, o Brasil passou por uma crise de superprodução de café, em que o governo assinou com os cafeicultores o Convênio de Taubaté, em que o governo assumiu o compromisso de comprar a superprodução de café, comprar o excesso de produção de café, para que o preço das sacas do café se mantivesse o mesmo e não gerasse uma crise financeira por conta do excesso de produção. Então a gente pode ver aí como o café e como os cafeicultores tinham poder, além de econômico, poder político no país. É claro que por conta dessa superprodução, desse poderio de capital, foi visto que no Brasil era necessário também o desenvolvimento industrial e por conta também desse excesso de capital dos cafeicultores, eles foram algumas das pessoas que investiram no desenvolvimento industrial das cidades, principalmente ali das capitais do Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Também surge ali Belo Horizonte, foi uma cidade planejada para ser a capital de Minas Gerais e também torna-se aí um grande centro industrial, um grande centro de comércio do Brasil. Então toda essa situação brasileira, né, toda essa situação da política brasileira gera movimentos rurais por conta do descontentamento dessa classe mais pobre, né, dos camponeses, dos marinheiros pobres, das classes mais baixas da hierarquia militar. Gera descontentamento com a situação social e a situação política do Brasil, né? A gente começa a enxergar aí algumas revoltas, alguns movimentos rurais ao longo do território brasileiro. A gente pode falar sobre a Guerra de Canudos, que aconteceu por conta da criação do Arraial de Belo Monte, que foi uma cidade no interior da Bahia, que era organizada sob a tutela, sob a liderança política, a liderança espiritual de Antônio Conselheiro. Esse homem, ele fundou esse Arraial de Belo Monte, no interior da Bahia, e no período do auge tinham cerca de 30 mil pessoas que viviam sob uma sociedade que não tinha governança política, uma sociedade em que todos ajudavam todos a construírem as casas, construírem as igrejas, não tinha cobrança de impostos, as escolas eram comunitárias, as pessoas dividiam a produção e o excesso da produção era vendido nas cidades vizinhas para o sustento daquele povo. Então isso começou a gerar uma inquietude, começou a gerar uma insatisfação das lideranças locais, que começaram a enviar expedições militares para destruir Belo Monte, né? Aconteceram envio de 3 expedições que foram derrotadas pelo povo, que era liderado por Antônio Conselheiro, até que o governo federal envia um contingente forte, o suficiente para que pudesse vencer o povo na Guerra de Canudos e toda a população daquela região fosse dizimada. A gente tem até na literatura nacional, né, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha é um escritor que foi enviado pelo jornal Estado de São Paulo para relatar tudo o que acontecia naquela guerra
e nós temos aí na literatura nacional um livro que narra aí bem detalhado tudo o que aconteceu naquele episódio. Acontece também um episódio bastante parecido com a Guerra de Canudos, que é a Guerra do Contestado, que aconteceu numa região ali entre Santa Catarina e Paraná, em que José Maria, que era um ex-soldado do exército, cria uma região, uma comunidade chamada de Monarquia Celeste. Essa Monarquia Celeste é muito parecida com a Arraial de Belo Monte, em que a população viveria no mesmo estilo de vida que o povo liderado por Antônio Conselheiro. Acontece também uma batalha e essa comunidade também é destituída, é desfeita e é derrotada pelas tropas do governo. A gente também tem ali a sedição do Juazeiro, né? Em que uma cidade chamada Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, ela tinha como prefeito Padre Cícero, e quando o governo estadual e essa população, né, esse povo apoiava a oligarquia da família Scioli. Então, quando o governo estadual troca de mãos e esse novo governo é contra a influência dos Scioli, contra esse movimento do povo liderado por Padre Cícero, existe um espírito de revolta na população que é contra essa nova política estadual e destitui, né, consegue avançar essa sua revolta até a capital, Fortaleza, destituindo o governo do estado, e o presidente Hermes da Fonseca aí convoca novas eleições em que o Padre Cícero acaba sendo vice-governador do estado. Então, o Padre Cícero é uma figura muito conhecida em todo o Brasil por conta da sua influência espiritual, também exerceu influência política na região de Juazeiro, ali no interior do Ceará. E a gente tem também os cangaços, né? Que eram grupos paramilitares que primeiro eram grupos que eram contratados por famílias poderosas para atacarem outras famílias da região do interior do Nordeste ali. Só que depois eles se tornaram grupos que lutavam por seus próprios interesses, né? E saqueavam, invadiam as cidades, roubavam o povo. Então foi uma prática bastante comum no Nordeste, os cangaços, em que Lampião era o líder mais conhecido desses grupos paramilitares. Então os cangaços permanecem bastante fortes até que o governo federal consegue organizar uma estrutura para derrubá-los, né? Para eliminá-los. E também o desenvolvimento das indústrias no Sudeste faz com que o povo, que antes viu no cangaço uma oportunidade de melhora financeira, então eles ingressavam no cangaço, eles passam a enxergar o Sudeste como uma melhora no desenvolvimento econômico e social. Então eles passam a vir para o Sudeste trabalhar e o cangaço perde força e passa a se extinguir. Então, além dos movimentos rurais, aconteceram também movimentos urbanos aí na República Velha, que eram também movimentos contra aí certas situações de falta de saneamento, falta de desenvolvimento urbano, falta de água encanada, falta de melhores condições de vida, né, nas cidades. Então a gente tem aí algumas revoltas por conta desses movimentos urbanos, que nós podemos citar aí o movimento da revolta das vacinas, em que no governo de Rodrigues Alves, ele procurando melhorar a imagem da capital federal do Rio de Janeiro, né, no exterior, e também melhorar o desenvolvimento social, o desenvolvimento urbano ali da cidade, começa a fazer saneamento básico, começa a melhorar a estrutura da cidade, reformar cemitério, reformar encanamento, e ele deixa na mão de Oswaldo Cruz uma vacinação para a população começar a se tornar imune, né, às doenças de febre amarela, varíola, peste bubônica, que eram doenças que assolavam a população na época. O problema é que a revolta da vacina aconteceu pelo método em que o governo se utilizou para vacinar o povo, né? Os historiadores dizem que acontecia que eles invadiam as casas das pessoas, vacinavam quase à força, sem esclarecer o que era aquela vacina. Também começavam a forçar a entrada na casa das pessoas para tirar o que eles enxergavam como problemas higiênicos. Então a manifestação popular foi muito mais aí pela falta de clareza do governo e também pela maneira em que
a equipe sanitária lidava com a entrada na casa das pessoas e lidava ali com a mudança forçada dentro da casa da população do Rio de Janeiro. A gente tem também a revolta da Chibata, né? Então, que foi uma revolta que aconteceu dentro da Marinha contra os castigos físicos que eram impostos dentro do corpo militar aos marinheiros, né? A classe mais baixa na hierarquia militar. Então, a revolta liderada por João Cândido Felisberto, que era conhecido como Almirante Negro, ele era um militar de baixa patente na Marinha do Brasil, era um marinheiro, e eles tomaram navios e ameaçaram bombardear a cidade do Rio se os seus pedidos não fossem ouvidos aí pelo governo federal. Então, com a questão do aumento dos salários e o fim das punições físicas aos militares de baixa patente. Aconteceram também movimentos operários, né? Então, nessa época no Brasil, por conta da não contemplação de direitos dos trabalhadores na Constituição de 1891, né? Então, os trabalhadores começaram a se unir ao redor de ideias de anarquismo, né? Aqui no Brasil, especificamente do anarcossindicalismo, em que os trabalhadores se reuniam em sindicatos que promoviam greves, promoviam revoltas, a favor aí de melhorias na condição de trabalho, a favor de direitos sociais, para que eles pudessem ter melhores condições de vida, né? Então, acontece também um movimento conhecido como Greve Geral de 1917, em que os trabalhadores no Brasil paralisam em favor de melhores condições aí para os operários das grandes cidades. Nesse meio tempo também acontece a criação de dois partidos, né? Em 1902 do Partido Socialista Brasileiro e também em 1922 do Partido Comunista do Brasil, PCB. São dois partidos de raiz marxista e que fundam-se aí em torno dessas ideias do anarcossindicalismo e dos movimentos operários no Brasil. A gente tem aí o movimento tenentista também, em que grupos de jovens tenentes do Exército Brasileiro se reúnem contra essa república oligárquica no país e eles começam a estimular a eleição, né, o candidato Nilo Peçanha, o candidato do estado do Rio de Janeiro. Então, movimentos políticos do Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro apoiam Nilo Peçanha na sua candidatura contra o candidato mineiro, na época, à presidência do país. O problema é que a força do movimento oligárquico é muito forte, Nilo Peçanha não consegue ser eleito, claramente, e esses revoltosos, que também tinham um cunho comunista, eles começam a se manifestar aí contra a República Oligárquica. Criam a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que aconteceu no Rio de Janeiro, também outras revoltas no Rio Grande do Sul e em outros estados, só que essas revoltas não conseguem avançar, né? Até que a coluna Prestes é criada, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, um tenente, mas também era um revolucionário comunista. Ele lidera um grupo de militares e civis que caminharam cerca de 24 mil quilômetros no território nacional, e onde eles passavam, eles incitavam o espírito revolucionário, incitavam o espírito contra o governo que estava no Brasil. E nesse meio tempo nós também temos a Semana de Arte Moderna de 1922, em que alguns artistas liderados aí por Di Cavalcanti procuravam tirar a influência da cultura europeia, da técnica da cultural europeia, das óperas, da influência artística francesa, da influência artística italiana, e procuravam aí impor a sua nova agenda cultural, impor as suas novas visões artísticas através da Semana de Arte Moderna de 1922, em que a gente tem aí Macunaíma, né? A gente tem outras obras que ganham relevo por conta dessa manifestação que aconteceu em São Paulo e procurou influenciar o Brasil inteiro com essa arte modernista. Então, basicamente, é assim que acontece, né? Acontece nos primeiros anos da República Brasileira, que
vão de 1889 até 1930, que nós conhecemos como República Velha, né, e República da Espada. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.